em Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Então, diz assim a palavra do Senhor: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Feche seus olhos aí, sentadinho mesmo. Setembro já é tradição na nossa igreja, consta até nos nossos documentos a campanha da Junta de Missão. E a campanha da JM, ela é financeira, ela é uma campanha de oração e ela é também uma campanha de exposição da palavra de Deus. Foram elaborados, feitos sermões para serem pregados nos púlpitos das nossas igrejas, nos sábados, no mês de setembro. E no primeiro sábado, o pregador, a pregadora, trabalhou aqui o tema A Igreja e a Autoridade da Missão. No segundo sábado, o tema que foi trabalhado foi a Igreja e o propósito da missão. E hoje, o terceiro sábado do mês, iremos trabalhar o tema A Igreja e o Avanço da Missão. A Igreja e o Avanço da Missão. É o tema que nós vamos desenvolver aqui em nome de Jesus Cristo. Então eu começo a mensagem indo direto ao ponto, sem demora, já trabalhando aqui o primeiro item do sermão, que diz que para prover o avanço da missão, proclamemos com uma visão acolhedora. A Igreja de Jesus, ela tem que ter sempre essa visão dada por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, de ser uma igreja acolhedora. Pastor Alexandre, a gente tem acompanhado o trabalho dele aqui, a gente conversa bastante, e ele tem trabalhado muito que a igreja em piedade seja uma igreja acolhedora. E cada vez que a gente vem aqui, a gente se surpreende. A gente encontra já irmãos lá na esquina, encontra irmãos na rua, encontra irmãos no portão, e realmente acolhe a gente de uma forma extraordinária. E eu acredito que tem sido assim não somente com os irmãos da igreja, mas com os visitantes, com todos que decidem, que escolhem vir participar das nossas reuniões espirituais. Então, glórias a Deus por isso, porque realmente a igreja já está obedecendo essa ordem de Jesus, essa ordem do Espírito Santo de ser uma igreja acolhedora. A ordem de Jesus é que a igreja forme discípulos de todas as nações, de todas as nações. E eu acho essa proposta interessante, porque a igreja e a nossa igreja vem trabalhando muito isso, que a missão não é da igreja, a missão é de Deus. A missão é de Deus. A igreja é um instrumento nas mãos de Deus para cumprir a missão. Então, essa proposta da igreja fazer discípulo, eu até participei de um congresso da igreja em Austin, final de semana passada, e a gente trabalhou muito isso. Na verdade, a igreja é um instrumento, a igreja é uma ferramenta nas mãos do Senhor para fazer discípulos. Discípulos não do Francisco, discípulo não do Alexandre, mas discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. O nosso mestre é Jesus. Então todos nós aqui somos apenas ferramentas. Ferramentas. Quando alguém decide se parecer com o Francisco ou se parecer com o Carlos, na verdade é porque ele está apontando para Jesus. Na verdade, a pessoa está se parecendo com Jesus, porque se o Carlos é homem de Deus, ele tem o perfil, é forjado nele o bom caráter de Jesus.
Então, é interessante a gente dar esse destaque que discipulado, fazer discípulo, é fazer discípulo para Jesus. Não é fazer discípulo para o Francisco, porque o Francisco hoje está aqui, amanhã ele vai embora, aí é muito feio, é uma das coisas mais feias que eu acho, a não ser com raras exceções, crente que fica seguindo o pastor, transferiu da igreja, foi para onde? Foi para a igreja X, pois eu vou para lá, porque eu gosto é do pastor. Então é muito ruim isso, é muito triste isso. Repito, com raras exceções, às vezes, tem alguma situação que ok, mas se não tem, não é legal, porque nós estamos aqui fazendo discípulo, não é para o homem, discípulo aqui é para Jesus. Não, o pastor Alexandre vai passar, como o Francisco passou, como o pastor Luiz Trindade passou, como pastor titular, mas a igreja segue caminhando, porque ela segue Jesus Cristo, a obra é de Jesus. Então essa obra de Jesus, que foi realizada lá na cruz do Calvário, ela inclui o mundo todo, porque a redenção inclui o mundo todo. Jesus morreu para salvar o mundo. É interessante aqui as bandeiras dos países, bandeiras representando aqui países que formam continentes, e Jesus morreu por todos. Jesus morreu pela América, Jesus morreu pela Europa, Jesus morreu pela África, pela Ásia, Jesus morreu pela Oceania, Jesus morreu pela Antártida. Tem gente na Antártida? Tem estudiosos lá. Então o evangelho tem que ser pregado lá, porque Jesus morreu para salvar a humanidade. Em nível de Brasil, ele morreu pelo sulista, pelo nordestino, nortista. Jesus veio salvar o ser humano. Portanto, como agente de Deus no mundo, nós devemos proclamar o evangelho com o intuito de acolher na comunidade de Jesus pessoas de todos os lugares. Ao nos depararmos com pessoas do mundo, a gente tem que apresentar Jesus para essas pessoas. A igreja tem que ter sabedoria, estratégias para alcançar as pessoas para Jesus. Não importa o jeito da pessoa, não importa, a altura, a cor, a condição social, não. Então, o mundo, quando a gente olha para esse mundo, a gente vê pessoas machucadas. Quando a gente olha para esse mundo, a gente vê pessoas sem esperança. Quando a gente olha para esse mundo, cada vez mais, a gente vê pessoas deprimidas, pessoas tristes, pessoas angustiadas, pessoas aprisionadas, pessoas sem esperança, necessitando de amparo, necessitando de amor, necessitando de acolhimento. E a igreja é um lugar que acolhe, amém? A igreja é um lugar que acolhe. Nós temos que ter sabedoria para acolher todas as pessoas, não importa. Estava na sala de aula ali, a gente deu um exemplo de um público, alvo de salvação. E às vezes a gente tem dificuldade com aquele público. Mas a gente tem que ter sabedoria para alcançar aquele público também, para Jesus. Porque Jesus morreu para salvar eles. Jesus morreu para alcançar eles. A redenção, a cruz, a morte de Jesus na cruz foi para salvar a humanidade toda. Então, frente a essa demanda, essas mazelas da sociedade, Jesus reforça a sua ordem e destaca aqui dois elementos importantes, que é o amor e a obediência de seus seguidores. Ele diz assim, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se o cumprimento dessa tarefa fosse baseada somente na força do entendimento humano, na habilidade humana, o fracasso seria certeiro. Mas então vem o versículo 16 e 17 de João 14, que diz, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito Santo que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará com vocês para todo sempre. A igreja, ela é templo do Espírito Santo.
A igreja, ela tem o Espírito Santo como habitação. O Espírito Santo habita em nós todo dia. De dia e de noite, ele está com a igreja. É por isso que a igreja tem a capacidade de acolher. É por isso que a igreja tem a capacidade de amar. É por isso que a igreja tem a capacidade de perdoar. É porque ela não está só, ela não milita usando armas carnais, armas humanas. A igreja milita usando armas espirituais. Oração é a palavra, é o jejum. E assim, as obras do diabo são desfeitas, são repreendidas, porque em Jesus Cristo nós vencemos o mundo. Então, há 3 afirmações aqui importantes nesse texto que eu citei aqui de João 14, que nós precisamos gravar na mente e no coração. A primeira, Jesus pede ao Pai o envio do Espírito Santo. Foi Jesus quem pediu, no finalzinho ali do ministério dele. Eu não vou deixar a igreja só. Aí ele pediu ao Pai, rogou ao Pai, intercedeu ao Pai. Então, Jesus pediu. O segundo ponto, o Pai dará o que o Filho pediu, enviando o conselheiro. O Filho pediu e o Pai atendeu o pedido do Filho. E em terceiro lugar, o conselheiro vive em nós e está em nós. O conselheiro, que é o Espírito Santo, ele está aqui. E isso é fé. O Espírito Santo, Deus, está aqui nessa manhã. Ele está aqui no nosso meio, ele está dentro de nós. Eu costumo dizer sempre, ele está por fora e por dentro, por baixo e por cima. Ele está aqui e estará conosco até a fundação do mundo. Estará conosco para todo sempre. É por isso que a igreja vence. É por isso que a igreja cumpre a missão. É por isso que a igreja entende que ela tem que ser uma igreja que proclame com a visão acolhedora. Então essas são afirmações poderosas do nosso Senhor Jesus Cristo, que servem como bálsamos, nos ajudam no cumprimento da missão, nos ajudam a levar o Evangelho e acolher aqueles que Deus alcança através do nosso trabalho, do trabalho da igreja. Porque somente com a ajuda do Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos a condição de amar, de aceitar, de acompanhar, de ensinar, de acolher pessoas que, como nós, que não somos merecedoras, mas Deus oferece a elas como ofereceu a nós, através de nós e através da igreja como ferramenta, a graça mediante o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. É o nosso Salvador. Em segundo lugar, a proposta do sermão nos mostra que para prover o avanço da missão, proclamemos com capacitação poderosa. Primeiro, a igreja tem que ter a visão de acolhimento. Segundo lugar, capacitação poderosa. A igreja de Cristo proclama o Evangelho às pessoas de todas as nações no poder do Espírito Santo. Atos 1:8. A promessa foi cumprida ali e está sendo cumprida até os dias de hoje. É o Espírito Santo que capacita a igreja para proclamar, que convence o pecador a aceitar as verdades do Evangelho. A palavra tem que ser pregada, meus irmãos, porque é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que entra no coração do homem, converte o homem através da ação do Espírito Santo. A palavra de Deus tem que ser pregada, meus irmãos e minhas irmãs, com autoridade, com poder do Espírito Santo. Não adianta a igreja criar estratégias, criar modelos, projetos, planos eclesiológicos, planos estratégicos, se a palavra não é pregada. Estou repetindo isso em todos os meus sermões.
A palavra tem que ser pregada. Aonde tiver crente reunido, a palavra tem que ser pregada. Aonde a igreja estiver reunida, qualquer projeto da igreja, a palavra tem que ser lida, tem que ser exposta, tem que ser pregada, tem que ser anunciada. Porque é a palavra quem convence, quem converte, através da iluminação do Espírito Santo que converte o homem. É a palavra. Nós não vamos conseguir nada através da nossa sabedoria humana, carnal, através das nossas habilidades. Mas quem converte, quem convence e converte é o Espírito Santo. Então o texto de Atos 1:8 contém uma outra informação importante para nós. Fica muito claro ali no texto que Jesus nos manda para a batalha somente após uma capacitação. Ou seja, somos a habitação do Espírito Santo, o revestimento do poder, os dons espirituais. Essa é a promessa do Pai. A igreja ela é capacitada pelo Espírito Santo, com a promessa do Pai. Para pregar o Evangelho no poder de Deus, tem que ser uma pessoa convertida, ter o Espírito Santo habitando nela, recebendo a promessa do Pai. Nessa promessa do Pai está contida também o batismo com o Espírito Santo. Mas a promessa do Pai não é só o batismo com o Espírito Santo. A promessa do Pai envolve a habitação do Espírito Santo, os dons distribuídos no meio da igreja. É a igreja sendo capacitada para pregar o Evangelho. Porque a coisa é espiritual. Essa reunião aqui é espiritual. Tudo que fazemos aqui e viemos fazer, temos que fazer com uma visão espiritual, porque o reino é espiritual. E quando fazemos assim, com essa visão, com essa capacitação, Deus age poderosamente. E a igreja é fortalecida e a igreja cresce para a glória de Jesus. Capacitação poderosa é a proposta do sermão. Proclamemos com capacitação poderosa. Quem é cristão tem o Espírito Santo. Quem é cristão tem dons espirituais. Então você está preparado para pregar com autoridade, com poder. Pregar no nome de Jesus. Além do poder e da autoridade do Espírito Santo para fazer o que tem que ser feito, Jesus também nos faz uma outra afirmação que nos ajuda na ousadia da tarefa de pregar o Evangelho. Está em João 14:20. Ele diz: naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Que coisa gloriosa! Você já aceitou Jesus como teu Senhor, como teu Salvador? Pois entenda que esse negócio foi uma obra, uma manifestação da triunidade. Cristo está em nós. Cristo está em nós. Cristo está em nós. Nós estamos em Cristo. Cristo está no Pai. O Pai está em Cristo. Então ele enfatiza aqui, João, no capítulo 14:20, 3 verdades. A primeira, Cristo está no Pai. É a triunidade. Em segundo lugar, nós estamos em Cristo. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Pois você está em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tem que ser crente novinho em folha, todo dia, para a glória de Jesus. E em terceiro lugar, Cristo está em nós. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Sabe por quê? Porque somos discípulos de Jesus. E não tem capacitação mais extraordinária, mais poderosa do que esta. Então avante, igreja. Quando a gente fala de capacitação, de treinamento, tudo é importante, mas com essa visão espiritual. Entender que o que vai fazer a diferença, que o que vai convencer, que o que vai converter, é o Espírito Santo, através dessa capacitação espiritual. Ele vai te usar, irmã. Ele vai te usar, irmão. Ele vai usar o teu dom, vai usar o teu talento, a tua habilidade, a tua sabedoria, para alcançar outras pessoas. Você é uma ferramenta pela qual Deus vai te usar para alcançar as pessoas. E você vai pregar o Evangelho com autoridade, porque você já recebeu a capacitação poderosa. Eu quero frisar isso.
Você tem autoridade, isso não é pouca coisa não. Se você aceitou Jesus, você tem autoridade de pregar o Evangelho. Você tem autoridade de expulsar demônio em nome de Jesus. Se você aceitou Jesus, o Espírito Santo habita em você, você tem autoridade de orar numa pessoa enferma, de orar no nome de Jesus. E se Jesus quiser, Ele expulsa a enfermidade. Mas se Ele não quiser expulsar, pode ter certeza que a oração que você fez fortaleceu aquela pessoa enferma a continuar na jornada da vida, firme, fortalecida pela uma oração do crente em nome de Jesus. Terceiro e último lugar, para prover o avanço da missão, proclamemos com estratégias divinas. A estratégia tem que ser de Jesus, a estratégia tem que ser do Espírito Santo, a estratégia tem que ser do Deus Pai, a estratégia da triunidade. Nós vamos alcançar as pessoas através de estratégias espirituais. Então, o avanço da missão ocorre por meio da pregação da palavra, é claro, mas é da igreja a responsabilidade de fazer discípulo de todas as nações. Porém, a estratégia não deve partir da igreja. A estratégia não deve partir dos seres humanos, mas do próprio Deus. Considerando que a igreja é sempre uma ferramenta. Consideramos que nós somos sempre ferramentas. Quando eu acho que partiu de mim, às vezes a gente acha, porque o Espírito Santo é sutil. O Espírito Santo é delicado, o Espírito Santo trabalha de uma forma que às vezes a gente confunde com os nossos pensamentos. Mas na verdade é Deus trabalhando através de você. É Deus trabalhando através da igreja. Porque Deus usa de estratégias espirituais para alcançar o mundo, que só Ele sabe alcançar aquele coração fechado, aquele coração triste, aquele coração deprimido. Deus vai usar a igreja com estratégia espiritual para alcançar aquele coração. Deus é especialista em fazer isso. Deus é maravilhoso, amoroso, e Ele faz isso. O apóstolo Paulo, irmãos, ele entendeu isso ao ser impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. No coração do apóstolo Paulo, no planejamento dele, na ideia dele, ele disse: eu vou pregar na Ásia. Eu vou pregar na Ásia. Só que ele foi impedido pelo Espírito Santo. E ele não foi pregar na Ásia. Ele foi pregar na Europa. Porque o Espírito Santo disse para ele: não é para a Ásia que você vai pregar, é na Europa que você vai pregar. E ele foi sensível. E ele atendeu a voz do Espírito Santo e pregou na Europa. E a obra que Deus fez através da estratégia dele, de Deus, foi maior do que o que Paulo estava pensando. Porque Deus sabe de todas as coisas. E para quem não haja dúvida que é Deus quem dirige a sua igreja e seus servos na missão gloriosa, Jesus nos faz afirmações poderosas em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Ele enfatiza aqui 3 verdades. Primeiro, se amamos a Cristo, se eu amo a Cristo, eu guardo a sua palavra. Amar a Cristo é igual guardar a sua palavra. Segundo lugar, se amo a Cristo, sou amado por Deus. Meu irmão, se você ama Cristo, se você guarda a palavra de Cristo, não tenha dúvida, você é amado por Deus. Não importa o contexto que você esteja vivendo, não importa a dor que você esteja sentindo. Quem sabe você está aqui, mas está sentindo uma dor localizada. Mas se você ama Jesus, e repito, amar é igual obedecer a palavra de Jesus, você é amado por Jesus, você é acolhido por Jesus, você é amado pela triunidade. É fato o que João está dizendo aqui. E a terceira lição: se amo a Cristo, sou morada do Filho e do Pai e do Espírito Santo. Se eu amo a Cristo, eu guardo a palavra dele. Se eu amo e guardo a palavra dele, que são sinônimos, ele me ama,
Se Ele me ama, a presença da Trindade na minha vida é um fato. Se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo habitam em mim, conforme a afirmação de Jesus em João, receberei da Trindade as estratégias necessárias para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pois o conteúdo a ser anunciado já foi definido. Temos na Bíblia todas as informações fundamentais para o plano da salvação. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho do Reino de Deus a todas as criaturas. Irmãos e irmãs, a igreja não precisa ficar inventando moda. Quem vai dar a estratégia para a igreja crescer é a Trindade. Quem faz a igreja crescer é a Trindade. Não será truque de pastor, não será invencionice de pastor, de nenhum irmão, de nenhuma irmã. Quem faz a igreja crescer é a Trindade. É a Trindade. As estratégias que Deus vai colocar no coração aqui da liderança do pastor Alexandre vem direto da Trindade. A palavra será pregada, será anunciada e as pessoas se renderão ou rejeitarão, mas a igreja estará cumprindo a missão, que é anunciar, que é se colocar na posição de acolhedora, que é de propagar o Evangelho do Rei. Então, o conteúdo a ser anunciado já foi definido. Qual é o conteúdo? A Bíblia, de capa a capa. Não precisa inventar moda. O conteúdo a ser anunciado é a palavra de Deus. Com relação à salvação, é a palavra de Deus. Para converter o pecador, é a palavra de Deus. A gente usa estratégia que Deus vai dar, a gente usa forma, porque formas são mutáveis, o conteúdo é imutável. Podemos mudar a forma, podemos mudar as estratégias, o conteúdo não. O conteúdo é o Evangelho, o conteúdo é a palavra, o conteúdo é a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Concluo. Recebemos uma ordem do nosso mestre, por isso que somos discípulos. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: vão pelo mundo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Se amamos a Cristo, temos que obedecer essa ordem aqui. Se já somos cristãos, temos que obedecer essa ordem aqui. Conforme o nosso dom, conforme a nossa habilidade, conforme a nossa capacidade, conforme as oportunidades, pregaremos o Evangelho. Pregaremos o Evangelho. No dia a dia, né, pastor? No dia a dia. Participei lá do congresso que eu já citei, teve uma aula lá do diácono Clécius, discípulo radical baseado naquele livro do John Stott. Deus usou muito aquele homem, dizendo que o Evangelho tem que ser pregado também no dia a dia. A gente prega entregando folheto, é uma estratégia, a gente prega nos PGs, é uma estratégia, a gente prega, né, nas praças, é uma estratégia, a gente prega com estudo bíblico, é uma estratégia, a gente prega no culto coletivo, culto comunitário é uma estratégia, a gente prega o Evangelho também no dia a dia. Em casa, no trabalho, vizinho, na faculdade, quando você tiver a oportunidade, pregue o Evangelho. Com seu estilo de vida, mas também abrir a boca e pregar. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Se Deus não te mandou lá para a Europa e nem para a África, pregue no Rio de Janeiro. Se Deus não te mandou pregar lá para Nova Iguaçu, pregue aqui em Piedade, pregue no Engenho de Dentro, pregue onde você mora. Deus vai te dar oportunidade para pregar. E essa obra é simultânea. Enquanto tem gente pregando aqui,
no bairro, tem gente pregando em nível de estado, tem gente pregando em outros países, tem gente que vai para a África. Jesus não nos daria poder se não fosse necessário. Ele foi enfático com relação ao ambiente que estaremos inseridos para falar do amor e do seu sacrifício. Acabei de falar sobre isso. Mateus 10,16 diz: eu os estou enviando como ovelha entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Temos a companhia do Espírito Santo, do Filho e do Pai, para cumprir a gloriosa e vitoriosa missão. Quer tanto a simplicidade quanto a prudência. Sigamos adiante no amor e na obediência, falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois para isso fomos chamados. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Avante, igreja. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Valeu.